Bom, gente, dando continuidade nas nossas aulas, como dito em aulas anteriores, a aula de hoje a gente vai se focar mais nesse botão aqui chamado formatação condicional. É um botão particularmente que eu gosto muito de utilizar, principalmente para apresentar aí alguns alertas aí para quem está olhando nossas planilhas, tá? Por quê? Geralmente, pessoal, nossa planilha hoje ela é pequena, mas em alguns casos, algumas planilhas elas podem ser enormes, enormes, alcançar aí na casa de milhares de linhas. Então é importante se trabalhar com formatação condicional. Bem simples, não é difícil. Então vamos para a prática. Vamos conhecer aqui, pessoal, algumas regras, tá? Primeiro essa regra aqui, regras de realce das células, tá? Ou seja, ela vai fazer alguma coisa comparando números maiores, menores, entre, igual, texto que contém, entre datas que ocorrem e valores duplicados. Tem mais regras também, tá? Tem aqui também regras de primeiro e último, barra de dados, escala de cores, conjunto de ícones, tá? E tem outros botões aí, formatação condicional. Não vamos ver todos eles hoje porque é muita informação para vocês. Mas, como eu já tinha apresentado em aulas anteriores, sempre vai acontecer de voltarmos aqui e apresentar alguma dica aí de alguma coisa que ficou faltando ou um conteúdo, tá? Eu vou sempre estar apresentando para vocês o que eu achar mais relevante, para que não gere nenhuma dúvida, tá? E que não fique também muita informação por aula. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos ver a funcionalidade desse botão aqui. É maior do que, tá? Vou já explicar para vocês como que acontece. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar uma célula. Vou escolher essa célula aqui, tá? Vou escolher essa célula aqui. Célula F5. Agora vem formatação condicional, vem em regras de realce das células e maior do que. Vou explicar agora como que funciona. Ele apresentou aqui, pessoal, logo, ele trouxe para a gente o conteúdo da célula, tá? O conteúdo da célula, tá bom? Só que é o seguinte, ele pergunta aqui, ó, formatar células que são maiores do que 32.452. Isso pode ser alterado. Por exemplo, eu posso dizer que quando um valor for maior que 1000, um exemplo, for maior que 1000, ele fique verde, tá? Verde e texto verde escuro. Tá vendo aí, ó? Ou amarelo, por exemplo. Ou você pode personalizar, tá? Formato personalizado. Você pode vir aqui, clica em formato personalizado, vai abrir uma caixa de diálogo e você escolhe como quer que seja essa sua mudança, essa modificação, tá? Então você pode vir aqui escolher, por exemplo, negrito. Você pode escolher aqui uma cor, tá? Pode escolher aqui uma cor aqui, por exemplo, vou escolher um amarelo, por exemplo. Ou escolher um vermelho, melhor. Escolher um vermelho e negrito, por exemplo. Tá? Olha aí, viu aí? Então, você pode aí estar personalizando essa sua situação. Vou novamente ressaltar. Quando é que ela é interessante usar essas formatações condicionais? Suponhamos que sua empresa lá, o seu gestor lá diz assim, olha, quando a gente alcançar um faturamento acima de R$ 1.000, tá bom, está bom. Se a gente tiver um faturamento abaixo de R$ 1.000, está ruim. Então, você pode estar colocando essas formatações condicionais para que elas estejam modificando essas cores automaticamente, já alertando o usuário só pela cor, tá? Vamos lá, vamos recapitular. Vou usar essas regras aqui para vocês verem. Por exemplo, eu vou usar, pessoal, quando o faturamento tiver esse valor total for maior que R$ 2.000, ele fica verde e o texto verde escuro, tá? Vou clicar em OK, tá certo? Também, continuando selecionando essa mesma célula, eu vou em formatação condicional, regras de realce das células e menor do que. Menor do que. Vou clicar e vou dizer assim, olha, quando for menor que R$ 1.000, que 2.000, perdão, que lá era 2.000, né? For menor que 2.000,
ou melhor, 1999, um exemplo, 1999 para não ficar igual. Eu quero que fique um texto vermelho claro, um exemplo, ou só vermelho, vou deixar vermelho claro com texto vermelho escuro. Pronto, tá aqui. Não está apresentando logo a formatação em vermelha porque o valor está 32 mil. Mas eu vou dar um OK aqui, ó, e vou modificar. Vou dizer aqui que só é 100 quantidade. A quantidade só é 100 unidades. Tá vendo aí, ó? Ficou vermelho. Vou dizer aqui que são 2.000 unidades. Tá aí, ó, ficou verde, tá? Então, isso é muito utilizado nessas questões, tá? Nessas questões, formatação condicional é muito importante, tá? Por exemplo, você pode criar, vamos supor, uma planilha de controle financeiro pessoal e você vai lá, tá lá preenchendo suas informações e de cara apresentam algumas células vermelhas onde está te alertando que aquele mês o teu salário vai ser incompatível com o que tu está gastando. Então, é muito interessante você usar essas formatações condicionais porque ela já te entrega uma informação em cores, tá? E aí, professor, eu preciso para cada célula fazer esse tipo de formatação condicional? Sim, se você quiser aplicar numa determinada situação, dependendo se for para 1.000 produtos, você vai ter que aplicar para os 1.000 produtos. Tem como fazer isso de forma simplificada? Sim, tem sim. Como que você faz? Existe um botão, pessoal, chamado pincel, tá? Pincel. O que esse botão faz? Ele copia as formatações que você aplicou no determinado conteúdo ou célula, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar esse conteúdo aqui, que já foi aplicado algumas formatações condicionais. Vou clicar no botão pincel, que está aqui no meu canto superior esquerdo, tá? Conhecido de pincel de formatação, ou seja, vou clicar nele. Perceba que o mouse, ó, ele vai mudar, ó, ele mudou de configuração, ó, tá o maisinho com o pincelzinho do lado. O que isso quer dizer? Eu vou clicar e segurar e arrastar aonde eu quero que aplique essas mesmas formatações. Ó, vou clicar, seguro e arrasto, como se eu estivesse selecionando, tá bom? E vou colocar até valor apagar. Vou soltar, tá certo? Ó, ele aplicou em todas as células automaticamente. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar aqui 2.000, tá vendo aí, ó? Então, muito tranquilo esse tipo de trabalho, tá? Deixa eu aumentar aqui para 3.000 aqui. Pronto, tá vendo aí, ó? 4.000, tá, ó. Vou colocar aqui mais 3.000 novamente, tá certo? Então, pessoal, muito tranquilo mesmo. Isso aqui é muito utilizado, tá bom? Muito fácil mesmo. Eu recomendo que vocês pratiquem em casa porque é muito comum a usabilidade dessa formatação condicional, tá bom? Um outro botão que eu quero mostrar para vocês é o botão de barra de dados, tá? Esse botão de barra de dados, ele é bem interessante, principalmente quando se trata esse aqui de preenchimento sólido, tá? Preenchimento sólido. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, todas as células, tá? Todas as células, selecionar ela e venho aqui, ó, em barra de dados e vou clicar aqui em preenchimento sólido. Olha o que acontece. Ele meio que faz um paralelo entre tudo que está selecionado e coloca um distanciamento, tá? Com base nos números que estão colocados aí nessa seleção que eu acabei de fazer. Por exemplo, vou clicar aqui no azul, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui está o 3 ele está um pouco mais preenchido, o 3.000 está um pouco mais preenchido, o 2 está um pouco tá mais recuado, o 4.000 ele preencheu todo o campo da célula e o outro 3.000 está igual ao outro, tá? Suponhamos que 4.000 aqui vai ser 10.000. Ó, ele meio que recuou automaticamente os demais, tá? Suponhamos agora que isso aqui não seja 10.000, seja menos 200. Opa, perdão, é o de cima. Menos 200. Olha o que aconteceu? Ele deixou vermelho, ele deixou negativo. Deixa eu colocar um pouco mais para facilitar a identificação. Pronto, ó, tá vendo aí o que aconteceu? Ele meio que cria uma régua imaginária onde ele pode te dizer que, olha, nós estamos trabalhando aqui numa determinada situação, alguns produtos estão negativos, ou seja, isso facilita a visualização para um gestor de um negócio, tá? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com cores, tá? Com cores, com algumas animações, porque como eu já falei, algumas planilhas
pode ter muitas células, na casa de milhares de linhas, 5.000 linhas. Ou seja, para quem está todos os dias olhando, se você não tiver um trabalho em cores, isso satura para quem está analisando essas informações diariamente. Então eu recomendo vocês praticarem essas duas formatações condicionais, que é uma das mais utilizadas, como eu mostrei para vocês. Não são só essas duas, tem muitas outras possibilidades, mas por essa aula, com base naquilo que eu estou apresentando para vocês, né, que a nossa planilha ainda é pequena, eu vou entregar para vocês somente esses dois conteúdos, mas nas aulas seguintes, com certeza, muito mais conteúdos vai ser implementado, tá bom? Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Continue praticando, não desista, Excel é uma maravilha, muita empregabilidade e muita usabilidade. Até mais!